Olá, pessoal, de volta aqui no nosso Ana Conecta Podcast. É um enorme prazer estar de volta aqui com vocês, trazendo assuntos sempre inspiradores, trazendo informação de qualidade, trazendo reflexões importantes sobre o futuro do trabalho, sobre trabalhabilidade, que é para além da empregabilidade, sobre novas competências humano-digitais. Mas o que é isso, né? Tanta coisa vindo aí, tanta coisa acontecendo. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço. Hoje não pode ser diferente. Eu vou trazer aqui, eu tenho a honra de trazer aqui um amigo, um parceiro, né, muito querido, aqui de jornada profissional também. E vamos falar de um assunto muito, muito importante. Eu sempre digo, né? Quem me segue, todos os assuntos são muito importantes, Ana. Você sempre fala isso no começo, digo porque eles são. Então, vem com a gente, aproveita esse episódio. Eu estou aqui num episódio que marca o segundo episódio da série Mapa de Recomeços, com o foco de falar das transformações desse mundo digital. Então, a gente fala da liderança digital, a gente fala das competências humano-digitais e vamos aprofundar muito, muito na visão de alguém que traz muita inspiração nessa área. Vamos conhecê-lo? Que prazer, Macielo, receber você. Que honra receber você aqui nesse espaço. Prazer é todo meu, é honra toda minha ter lembrado e ter convidado para vir ter esse bate-papo com todos vocês e com certeza vai ser um bate-papo muito legal e uma tarde, dia, noite muito enriquecedora. Sem dúvida, né? O Macielo, ele tem aqui uma bagagem de mais de 20 anos de experiência em telecomunicações. Não parece. Muito bom. Onde eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Trabalhamos juntos, né, Macielo? No universo de projetos, de gestão de investimentos em grandes projetos, numa grande telecom aqui no Brasil. E ele traz muita experiência na área de FP&A, que é toda a parte de planejamento financeiro para finanças corporativas em grandes empresas, CAPEX, OPEX, orçamento, forecast, vamos falar de alguns termos em inglês aqui, que esse mundo conhece muito, e validação de projetos de investimento para lidar e suportar decisões, tomadas de decisões, de C-levels, de conselhos, diretorias em geral, de times, de equipes, decisões importantes, é muito da bagagem que o Macielo traz. Só que ele traz aqui, gente, uma nova proposta de liderança. Por isso ele está na série Mapa de Recomeços, sobre reinvenção dessa liderança. Macielo traz novas camadas, e eu chamei esse episódio exatamente em homenagem a ele, né? Líder híbrido, uma liderança híbrida, que traz um acoplamento de camadas digitais com as camadas humanas, as nossas capacidades. Daqui a pouco a gente vai olhar para as expressões soft skills e hard skills como coisas assim em termos do passado, porque já começamos a entrar em novos universos onde competências humanas são reforçadas e potencializadas por competências digitais, por ferramentas e novos conhecimentos digitais. Vamos explorar muito isso através da história, da jornada de reinvenção do Macielo Rios. Vamos começar? Vamos. Não dá mais para esperar, né, Macielo? Exatamente. E você falou, Ana, uma coisa que, assim, você já falou quase tudo sobre, né, sobre a minha trajetória profissional, mas eu gostaria de destacar uma coisa que eu julgo muito importante, principalmente nesse momento que parece até antagônico, né, no momento que a gente está vivendo todo esse boom tecnológico, e também a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, a entrada da IA no mundo, nas nossas vidas, mas a passagem, né, a experiência que eu tive com gestão de pessoas, ela foi fundamental, né, porque principalmente quando a gente fala de hard skills, soft skills, eu entendo que são coisas que você aprende, você ensina. Agora, trabalhar com pessoas, trabalhar com gente, né, fazer produzir e gerar incentivo produtivo a partir
da gestão, né? E isso é muito difícil, né? Ter um incentivo produtivo, né? A recompensa da produção, né? Fazer com que as pessoas produzam. Engajá-los por isso. Engajá-los por esses objetivos. Você tem que conhecer de pessoas. Muito bacana. Muito forte, porque a gente vai falar de tech. Eu conheci o Marcelo num ambiente tech, mas cada vez mais, tanto das minhas pesquisas, de tudo que eu estudo e interajo com o próprio Marcelo, né, nas nossas conversas, né, Marcelo, nos nossos trabalhos, é importante deixar bem claro para todo mundo que a tecnologia ela vem para suportar, impulsionar e potencializar esse humano. Então, vamos trazer no exemplo e na jornada do Marcelo, e já pego um gancho para começar a passar a apresentação dele por ele, que o Marcelo ele tomou uma decisão que eu achei muito inteligente, né? Num tempo até anterior a grandes movimentos como o que a gente está vivendo agora. Estamos vivendo uma aceleração da adoção da inteligência artificial, né, Marcelo, dentro dos universos corporativos. Então, o que ele fez? Ele vai contar um pouco, mas eu vou destacar que ele usou uma estratégia de somar novas competências. A gente pode chamar isso do inglês, que muita gente já conhece, começa a conhecer cada vez mais essa expressão, de upskilling, né? Skilling é a nossa capacidade de reforçar, treinar, desenvolver habilidades e competências. Quando do inglês eu falo no upskilling, eu estou dizendo o seguinte, eu estou aperfeiçoando competências. E eu vou trazer exatamente esse gancho do Marcelo, começando com ele, a história dele, por aí. Primeiro, eu sempre pergunto aqui, Marcelo, no Ana Conecta Podcast, que é um lugar de conexão humana, como você chega aqui, nesse espaço, nesse dezembro de 25? Como é que o Marcelo vem dessa jornada profissional, e não é só sobre a jornada profissional, mas todas as suas camadas, né, humanas. Como você chega hoje aqui? E quando você conta dessa jornada, conta um pouco também dessa sua estratégia de acrescentar novas skills, novas habilidades e competências, e de onde veio a sua ideia e motivação para que elas fossem skills digitais. Hoje a gente está nada mais, nada menos no momento em que o mercado diz assim, quem tem skills digitais, por favor, eu quero falar com você. Então, você está muito alinhado com o que o mercado ele vem pedindo. Então, eu queria entender um pouquinho como nasceu tudo isso. Conta pra gente, Marcelo, com você a palavra. Então, Ana, realmente eu tive a felicidade de participar, né, de trabalhar numa empresa que ela dizia muito nos treinamentos de gestão que era a necessidade dos recursos terem a capacidade de se reinventar, né, de se remodelar, de aprendermos coisas novas, né? Então, eu estou com certeza na melhor fase profissional da minha vida. Que bacana. Né? Mas é uma fase que não é nem de recomeço, é uma fase de começo, porque assim, você tem que se tornar um profissional que você quase que elimina, né, todo o conhecimento que você tinha e você tem que esquecer muita coisa e reaprender coisas novas. Então, são dois exercícios. O exercício de deixar para trás velhas rotinas e velhas formas de abordagem, de trabalho, de vida. Que já não fazem sentido. Que não fazem sentido e que já não são mais tão eficientes para dar uma olhada para o que está acontecendo de novo no mercado. Bacana, né? Bacana. Eu venho, por incrível que pareça, eu venho de uma família bem humilde do interior do Rio Grande do Sul e descobri muito cedo, com 14 anos, né, que alguns tios, né, alguns primos tinham mais coisas do que eu tinha quando era criança, né? Aí eu comecei a ver, por que meu primo tem isso e eu não tenho isso? Daí eu comecei a ver que na época meus pais tinham vindo do interior do Rio Grande do Sul e os meus tios foram para o SESI, para o Senai, enfim, fizeram um curso de toureiro mecânico, né? Estudaram. E meu pai, infelizmente, ele acabou meio que se estagnando, né, no serviço público. Então, logicamente, ele tinha uma renda
E eu via que meus tios tinham outra. Eu disse, pô, mas qual que tá a diferença aí? Pô, meu pai é gente boa, meu pai veio da mesma família. E daí eu descobri uma coisa, isso com 13 para 14 anos. A diferença era quem tinha estudado. Meus tios tinham estudado. Então eles tinham uma renda maior, né? Interessante. Com 14 anos, eu descobri um colégio agrícola no interior do Rio Grande do Sul, que era estadual, e que eu tinha que fazer uma prova e poderia fazer um curso técnico. Então eu disse assim, opa, eu vou fazer um curso técnico, com curso técnico, depois eu consigo fazer uma faculdade e consigo ter uma qualidade de vida melhor. Isso com 14 anos. Fui para essa escola agrícola, fiquei lá no colégio interno durante 3 anos, visitava meu pai e minha mãe Família. uma vez por mês, né, pelo menos, mas consegui me formar em técnico em agricultura. E logo em seguida fui convidado para trabalhar numa empresa agrícola, mas na área administrativa financeira. Essa era uma formação profissionalizante, né? Isso. Você já exatamente. sai com uma habilitação isso, para atuar isso, como técnico. Exatamente. Trabalhei 1 ano e meio, 2 anos como técnico, e nessa empresa, que era uma empresa agrícola, eles disseram, olha só, eu estou precisando de um técnico que conheça o produtor rural, mas não é para trabalhar como técnico, é trabalhar como gerente administrativo financeiro. Você topa esse desafio? Eu disse, eu topo. Vamos embora. E já estava começando a fazer uma faculdade de administração. Foi quando eu comecei a fazer a faculdade e já comecei a trabalhar na área administrativa financeira, né? E depois, logo em seguida, assim que eu estava me formando, fui convidado para trabalhar na empresa de telecomunicações, que eu trabalhei 20 anos quase, 19 anos e 9 meses. Trabalhei em Porto Alegre, depois trabalhei em Curitiba, depois trabalhei em São Paulo por mais 2 anos e trabalhei durante 13, 14 anos aqui no Rio, né? Então, consegui estruturar uma carreira sempre na área financeira, na área de finanças, e tive a oportunidade de ter uma veia empreendedora, né, onde montei um estúdio, né, ajudei a participar na montagem do estúdio de gravação de podcast e de conteúdo digital, e eu consegui ver um pouco mais esse lado do marketing, esse lado da geração de conteúdo, e comecei a me apaixonar um pouquinho por essa veia, né, empreendedora e de marketing, e de criatividade. E comecei a ver, poxa vida, como que eu posso unir as duas coisas, né? Esse mundo de gestão, esse mundo administrativo financeiro, o mundo de finanças, mas também com esse mundo de marketing, de vendas, de pensamento do cliente, que era uma coisa que eu não acompanhava muito, né? Então eu busquei me redesenhar como profissional, né? E fazer uma pós-graduação em marketing e mídias sociais, mas também busquei uma outra pós-graduação que foi em inovação e gestão e inteligência artificial. Então, me requalifiquei na parte administrativa e financeira, com foco em inteligência artificial e também com foco num outro viés de marketing e de redes sociais, de social media. Quero abrir um parênteses aqui. Quando esse podcast nasceu, em agosto de 2024, foi dentro dessa produtora que o Marcelo comentou. E ele, né, com a Isabelle na mesa, sentados lá, conversando, né, Marcelo? Eu fui conhecer o estúdio e os dois me provocaram na época, né? Então, por que você não tira esse projeto da mesa, né, do papel? Por quê? Aí o Marcelo olhou para mim e disse assim, aqui tem uma agenda, aqui tem um horário prontinhos e uma equipe para você. Nascia ali em 2 dias, eu acho que eu escrevi o roteiro, o primeiro roteiro, convidei uma amiga querida, que foi a Nívia Oliveira, fez o primeiro episódio, e começava ali, né, esse espaço de produção audiovisual, que eu tenho muito orgulho e gratidão a você, Isabelle, por terem dado esse primeiro pontapé, né, de estímulo, porque depois eu venho, e agora eu anunciei aqui para eles que eu comecei a fazer um estudo em pós-produção audiovisual, porque eu vejo o poder do audiovisual para a gente comunicar informação de qualidade, conhecimento e conversas estimulantes como essa aqui. Eu me lembro nesse dia que a gente conversou, né, quando eu estava conversando com a Ana, e a Ana disse assim, não, eu não estou pronta ainda. Aí eu disse assim, tá bom, Ana, você não está pronta, ok. Ela disse, não, daí depois de ter explicado tudo para ela, ela disse assim, tá bom, vou pensar. Foi. Aí ela foi embora, eu liguei, ela foi embora, deu uma meia horinha, eu peguei o telefone dela, Ana, é o seguinte,
quinta-feira, tal hora, tem o seu horário aqui. Ah, não, mas eu não sei como é que vai ser, o que eu vou falar, como é que vai ser. Como é Em que vai 2 ser, dias, a gente... Eu montei tudo, o roteiro, né? Marcelo, entreguei para ele tudo bonitinho para estar na segunda. Isso foi quinta. Na segunda-feira, 3 da tarde, foi o horário que ele havia reservado. E a gente gravou o primeiro. Eu não parei nunca mais. Eu não quero parar nunca mais. E assim, isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu gosto muito de levar essa mensagem para todo mundo. Hoje em dia, não existe você não formar, né, uma audiência. E daí quando eu falo audiência, é uma audiência boa, né, de algum produto, de algum serviço, se você não estiver no mundo digital. Você tem que gerar uma cultura de comunidade, né? Você tem que estar no digital. Eu falei para Ana, você precisa estar no digital, Ana. O conteúdo que você tem, a experiência, você tem que estar no digital. Vamos gravar, depois não vai ficar bom, a gente faz um piloto, a gente grava de novo, a gente regrava, mas você vai ver, você vai ser mordida por esse mosquitinho aí, depois você vai ficar... Feito. Porque quando o Marcelo, né, que tinha me impulsionado, né, naquela conversa lá que a gente teve, eu fui, gravei a primeira, gostei tanto, gravei a segunda com frio na barriga. Gente, não tem não ter frio na barriga. A gente vai com frio na barriga mesmo, e tinha o apoio deles, queridos, lá. A gente vai sentindo e vai melhorando e vai aprendendo. Eu estudo todo dia. Eu realmente adoro nesse campo. Eu quero exatamente ir mais nesse caminho. Tenho a parceria aqui com o Rafael Amon, né, querido amigo aqui da Unix Audiovisual, porque a gente tem ideias de fazer coisas bacanas em 2026, nessa linha do audiovisual. E eu conecto isso com a sua veia empreendedora, porque a veia empreendedora, quando ele olhou lá aos 14 anos, né, para aquele cenário, e ele fez ali uma comparação, uma análise, ele agiu, ele tomou um impulso e agiu. E foi lá fazer a formação em técnico agrícola, né? Isso, foi esse que você falou. Eu fiz essa mesma formação lá na periferia de Belém, em técnica em telecomunicações. Sabe por quê? Porque eu queria o meu primeiro emprego rápido. Eu queria ser habilitada, né? E ter condições... A ânsia de trabalhar, de produzir. De trabalhar para produzir, para ajudar a família. Foi bem na lógica que você começou. E aquele modelo me interessava muito, me estimulava muito, inclusive veio pelas mãos da minha mãe, acho que eu já contei essa história aqui. Mas eu pego esse gancho do empreendedor Marcelo, porque eu conheci também naquele dia e naquela atuação, ele à frente, dirigindo ali também os episódios, né? Eu vi e falei isso para ele, vou repetir aqui. Ele me mostrou uma direção artística que eu falei, né, Marcelo, na época, incrível. E isso, gente, é uma competência. É uma competência que vem de um talento, com certeza. Esse talento existe, mora no Marcelo, mas ele foi o quê? Lapidando, ele foi melhorando, ele foi trabalhando nessa elaboração e construção na produtora, junto com todo mundo lá que te ajudou, claro, mas ele foi desenvolvendo essa habilidade, essa competência, até um dia que eu disse, Marcelo, que maravilha que você está fazendo aqui, parecido com o que o Rafael está fazendo aqui, é uma direção criativa, é uma direção potente, entende? Que pessoas chegam aqui no estúdio às vezes e elas têm um conteúdo, elas querem gravar, mas elas precisam do apoio todo e com um toque de humanidade, né? Então, e cria, e pensa, e dá ideias, e são coisas legais que vão surgindo. Então, eu falo te dou esse gancho porque eu digo o seguinte, você foi pegar 2 formações chaves, as pós-graduações, tanto em inovação tecnológica e inteligência artificial, quanto em marketing digital, para reforçar também camadas de experiência ampla que você já traz em finanças. Você olhou certamente o olhar do empreendedorismo ali com a produtora e outros, né, possíveis e futuras atuações nesse campo do empreendedorismo, mas me conta um pouquinho o que você enxergou para o mundo das organizações, o mundo do trabalho, numa estrutura de organização, das dinâmicas que a gente viveu ali, industriais, né? Como é que essas camadas elas vão apoiar, Marcelo, resolução dos desafios que essas empresas, as organizações de todos os tamanhos, mas vamos falar das grandes,
elas têm hoje na mesa, no seu campo, unindo ali as suas habilidades em finanças e as suas novas habilidades digitais. Como é que você entra hoje nesses campos? O que você enxergou para também atuar nessas áreas, nessas empresas, como diferenciação? Porque é isso que eu estou vendo aqui, né? Bom, Ana, assim, o que eu tinha como profissional, né? Eu sempre trabalhei numa camada muito horizontal do processo todo da empresa, né? Na área que eu trabalhava, né? Era uma área de engenharia, então acompanhava todo o processo, desde a orçamentação, validação de orçamento, aprovação, liberação do dinheiro, consumo, acompanhamento dos KPIs físicos, dos KPIs econômicos, né? Dos OKRs, enfim, até a liquidação do título, a entrada da nota, pagamento. Então, acabei tendo uma visão end-to-end do processo, né, industrial. Desde o início do chão de fábrica até o final, a liquidação, pagamento, né, do fornecedor. Então, acabei tendo uma experiência muito grande em gestão de pessoas, em função desses projetos, e esse entendimento do processo fim a fim. Inclusive, a Ana trabalhava na área de compliance, auditoria, né? Então, nós trocávamos muitas ideias, porque a Ana chegava com demandas de auditing, né? De perguntas, de gestão, de questionamento, de integridade, exatamente. E aí eu explicando os processos, como é que era. Então, você tinha que saber como é que era esse processo. Só que tinha uma camada, que era uma camada que é muito importante hoje, que na minha veia empreendedora eu descobri, que é o atendimento do cliente, que o final o que é venda. É como que você vende seu produto, como que você vende seu serviço. Né? Você tem que estar preparado para entregar, saber o que seu cliente final quer. E era uma camada que numa grande empresa eu não conseguia ver. Né? Mas na veia empreendedora eu tinha que estar lá na frente, entusiasmando o cliente, mostrando para ele como que entregava o produto final, né? como que vendia, tinha que saber vender, enfim. Então, essa camada do marketing, né, e depois com o advento das redes sociais, se teve uma popularização, né, onde todo mundo pode ser um gerador de conteúdo, todo mundo tem que ser um vendedor, todo mundo tem que saber vender o seu produto. Então, era um campo que eu não tinha muita experiência. Acabei tendo uma experiência prática, mas eu queria uma experiência teórica também. Perfeito. Então, eu disse, então eu vou buscar essa camada adicional nessa horizontalidade, né? Nesse mundo horizontal, né? E entender esse mundo também de marketing, de vendas e de entrega do produto final, do cliente. E, poxa vida, mas agora a gente está no mundo digital, né? Com as redes sociais, com com o YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, vendendo muito ferramenta, né? Que eu sempre falava isso, nós temos os corredores que sempre levam a algum lugar. Temos um reposicionamento do TikTok importante. Exatamente, como venda, né? como plataforma de Exato. venda, né? E daí eu pensei, poxa, mas tudo isso está vindo agora com uma inteligência artificial, porque lá eu fazia edições com uma equipe de edição manual, agora não, agora é tudo automatizado, como é que é isso, como que é essa revolução? Acabei saindo desse empreendimento, né? A minha sócia continuou tocando e está indo muito bem até hoje lá, mas eu disse, é o momento de parar agora, né? Vou parar, vou deixar isso de lado e vou investir em mim. Vou investir na minha formação, no meu conhecimento, dentro dessa camada de marketing e social media, mas também nesse mundo de inteligência artificial. Né? Entender para que caminho a gente está indo, né? O que tem para ser entregue e que tipo de profissional o mercado está precisando. Perfeito. Né? E conseguir, né, ao longo desses 1 ano e meio de estudo aí, que consegui, graças a Deus, concluir essas 2 pós, entender um pouco mais do mercado, que tipo de profissional ele está precisando, que tipo de qualificação você tem que ter, né, e o que vai acontecer, tentar ser um pouco futurista e o que vai acontecer em 2026, né? O que vai acontecer em 2027, o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje, né, que profissional o mercado quer. Eu gosto disso, né? Eu gosto de te ouvir em termos de... Você está fazendo uma construção de uma estratégia, mas você está olhando não só o teu micromundo, você está olhando para fora também, vendo tendências, vendo mudanças. E se a gente parar para pensar, vou fazer um exercício aqui contigo, se a gente parar para pensar, as mudanças em 2025, elas começam a ganhar
uma velocidade tão grande, um dinamismo tão grande, que eu estou fazendo um estudo bem detalhado sobre os layoffs, as grandes demissões, né? E a gente se depara num 2025 já com grandes números principalmente se a gente fala das grandes empresas, que começaram a fazer essas demissões. Essas demissões, elas já são orientadas e motivadas pela adoção da inteligência artificial em atividade de base nas empresas, mas não só. Elas começam a também fazer comunicados, antecipar comunicados, que as lideranças também estão sendo reduzidas. A gente teve o caso da Unilever esse ano, que comunicou a redução de 25% da sua liderança de altos executivos, né? A gente tem outros casos. A Amazon acabou de anunciar também que, a partir de 2026, vai fazer uma demissão massiva por conta da automação dos seus processos internos fim a fim. A minha pergunta, Marcelo, é o seguinte: quem está vendo a gente que está dentro de uma empresa, é um decisor, é um líder, é um gestor de RH, né? Ou mesmo os profissionais que estão dentro dessas estruturas, né? Observando toda essa velocidade, essa transformação veloz do mundo do trabalho atual, em que as competências digitais elas estão sendo realmente colocadas como requisito primordial para as pessoas se manterem nas empresas e depois para entrarem ou serem reinseridas nas empresas. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, ainda fazendo um exercício aqui prático: como é que uma empresa hoje poderia se beneficiar das novas skills digitais que você acabou de somar com essas 2 pós-graduações que você fez em marketing digital e inteligência artificial? No campo prático, se é uma área de finanças, onde você entraria com diferenciação? Se é uma área de planejamento do marketing, como você se destacaria juntando uma gestão financeira com uma visão digital mais profunda, como você está trazendo? Eu queria fazer esse exercício prático aqui contigo. Certo. Ana trouxe algumas palavras. Isso não foi combinado, tá, gente? Essa pergunta. Eu vou te responder, mas antes eu acho que assim, trouxe algumas palavrinhas que elas são importantes, né? A gente tem hoje, quando se fala, e eu gosto de retroceder um pouco, né? Antes, quando a gente falava, eu sou um profissional da área de finanças. Agora, não vale mais só isso. O conhecimento de AI digital, ele virou uma commodity para tudo. Então, antes, vamos dizer, há 10 anos atrás, o conhecimento e manipulação de dados, ele era quase que uma coisa exclusiva, né? Uma função exclusiva de TI. Perfeito. Né? Então, ou você era um profissional da área de finanças, ou você era um profissional da área de TI. Hoje não, hoje você depois você teve a segunda leva de profissionais, que eram os profissionais de finanças com dados, finanças com informações. Então você não fazia mais finanças sem informações. Hoje não, hoje você tem que ser um profissional de finanças, um profissional de dados e informações, mais um profissional digital. Perfeito. Veja só a diferença. Perfeito. Só que para todas as outras áreas da empresa, você substitui uma das palavrinhas, mas você não substitui as outras duas, que são dados e digital. Então, se você é um profissional de RH, você tem que ser um profissional de RH, de dados e digital. Se você é de marketing, você tem que ser de marketing, de dados e digital. Se você é de suprimentos, de dados e digital. Olha só que interessante. Todos os profissionais... Nasce o conceito dos profissionais híbridos. Exatamente. Que não por acaso, de maneira alguma por acaso, mas pelos nossos estudos, né, aprofundando, começam a entrar, inclusive, nas descrições das novas posições que estão sendo requeridas no mercado. Exatamente. Então, assim, virou commodity. Então, você tem que ter esse conhecimento. Bom, aí, indo um pouco em relação à sua pergunta, o que o mercado está buscando hoje, o que vai acontecer? Eu tenho quase que uma convicção, eu posso afirmar, mas eu consigo ter uma convicção do que foi no passado. No passado nós tínhamos, né, umas grandes empresas, ou até uma pequena empresa, que ela tem vamos dizer assim, um controle mais artesanal das informações. Então você tinha um banco de dados, ou um grande Excel, ou um RP mesmo,
né, um médio RP ou um grande RP de grandes empresas, como um SAP, como um Oracle da vida. Nesse meio, você tinha as informações que tinham que ser extraídas desses grandes ERPs e que depois eles eram tratados em Excel, em Word, PowerPoint, enfim, em outras ferramentas ou em ferramentas próprias, né, que existiam e existem ainda muitos desenvolvimentos dentro das empresas. Que são os customizados. Essa maquininha de moer carne, que eu gosto de dizer isso, essa maquininha de moer carne cuspia um produtinho final, que é onde você sentava numa mesa de C-levels, de diretores, de conselheiros, e daí você tinha que, a partir de um problema, tomar uma decisão. Então você tinha, num passado muito recente, um meio aí de processamento que ele era muito lento. Muito manual, exatamente. Se a gente certa olhar, forma. né, a gente falou isso outro dia, né? Se a gente olhar para o nosso Excel, por exemplo, o Excel não tem, acho que 10 anos, 8 anos, que ele passou a processar mais de 1 milhão de linhas. Porque antes era bem limitado. Antes era limitado, então muitas vezes você precisava fazer um cálculo, ele ficava lento, demorava, às vezes você tinha que fracionar isso em várias etapas. Você tinha que depois somar essas etapas e tudo de forma muito manual. Depois começou, né, eu tenho um desenvolvimento muito forte do Power BI, que começou a te dar um front-end muito mais bonito. E hoje não, hoje o que a gente tem com a inteligência artificial? A gente tem processamentos de rotina que você consegue programar, né, e determinar de regras, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive sem o suporte de um desenvolvedor, que antes você tinha que, muitas vezes, para criar uma query, fazer um desenvolvimento, você precisava ter um analista de TI, um desenvolvedor de sistema junto contigo, e hoje você tem uma facilidade desse meio do processo, né, entre o dado bruto e o processamento, você fazer de forma já automatizada, de forma rotineira, de forma muito mais friendly. Perfeito. Né? Muito mais amigável. Né? Com muito menos código de programação por trás disso. Muito menos esforço. Mas aponta a análise final. Então, você tem a entrada do problema e depois a análise final de como você vai solucionar esse problema, o ser humano ele não é substituído. Você não tem como substituir. Né? Você vai ter que continuar sentando na mesa com outros seres humanos e tomando as decisões. Né? E até que ponto aquele resultado que você teve nesse meio desse processamento, dessa maquininha de moer carne aí, que hoje chamamos de inteligência artificial, aquela resposta é a melhor. Ou ela vai te trazer 3 ou 4 alternativas para uma tomada de decisão, mas tem que ter uma coerência ali. Será que essa decisão é a melhor decisão social? Será que é a melhor decisão econômica? Será que é a melhor decisão curto, médio e longo prazo? Perfeito. Então, assim, nós temos hoje, para mim, eu tenho essa convicção que a gente teve uma simplificação desse meio de processamento, mas a gente vai continuar tendo a necessidade de ter lá na ponta um ser humano. Logicamente, um ser humano com outro perfil, né? Que ele vai ter que entender como que esse processo todo para trás foi feito. Então, o profissional que vai perdurar é o profissional que tem uma visão end-to-end do que ele está fazendo. Não adianta hoje nós sermos um profissional específico de uma determinada área, específico de um determinado processo, específico de uma rotina, porque essas rotinas muito específicas, a inteligência artificial está aí para substituí-las. Perfeito. Agora, a gente tem que ter um profissional que entenda do processo como um todo e entenda também de como você faz a gestão, né, dessas máquinas, dessas inteligências, dessas automações, mas também que entenda de pessoas, de como que as pessoas, né, serão atingidas nesse processo como um todo. Não, excelente. E isso já me dá gancho para a próxima pergunta aqui. Então, você está falando que todo esse investimento que você fez em novas competências, saberes, novas visões, porque isso amplia. O que você foi buscar nessas 2 formações novas amplia o seu repertório, amplia a sua visão de mundo do trabalho, e à medida que você tem esse repertório reforçado, ampliado, você toma decisões melhores, sem dúvida, inclusive com uma consciência maior de que cada vez mais é sobre os humanos que fazem essas decisões acontecerem de uma forma mais
equilibrada, porque a gente sabe nas transições das grandes tecnologias ao longo da nossa civilização, estudando um pouco mais isso, que a gente sempre tem vários perfis, né, Macielo? Chegou uma nova tecnologia, ela chega com aquele boom. Tem as pessoas, empresas que tomam decisões no curto prazo, muito ainda motivadas por uma expectativa, às vezes sem ainda evidências muito elevadas, né? Expectativas muito elevadas, ainda sem comprovações, grandes testes, mas adotam estratégias de vamos começar, vamos mirar, vamos criar aqui uma coisa super poderosa com a nova tecnologia. A gente já viu isso na entrada da internet, a gente viu isso na entrada lá das telecomunicações, nos momentos das telecomunicações móveis, a gente já viveu isso, só para trazer os mais recentes, né? Em alguns momentos da vida. Então, não é diferente com a IA. A inteligência artificial, a gente está vivendo o finalzinho da primeira onda. Qual foi a primeira onda? A onda do encantamento. Ai, uau! Realmente é uma tecnologia que tem muito poder. E eu brinco hoje, né, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, nos projetos, que crianças hoje de 5 anos, se estiverem ali manuseando uma IA, elas vão fazer perguntas para a IA. Então, a gente finda essa etapa enquanto uma etapa em que conhecemos essa nova tecnologia. Começamos uma segunda onda. Essa segunda onda, Marcelo, ela se chama de ampliação das capacidades humanas a partir do uso inteligente da inteligência artificial. É assim mesmo, redundante, repetido. É o humano ampliado. Então, eu pergunto, você está criando uma nova, como é que a gente pode dizer? Você está se posicionando, eu prefiro chamar assim, como uma liderança híbrida. Uma liderança híbrida. Você traz todos os saberes, né, do mundo que a gente veio vivendo até agora. A gente pode falar de um mundo antes da IA, e com conhecimentos muito profundos em finanças, planejamento financeiro, que vem sendo o seu core. E não mais só um core, porque você está abrindo para um novo conhecimento profundo, o da digitalização para dentro das corporações, mas também no empreender. Então, você se torna esse líder híbrido, que dentro desse movimento que a inteligência artificial vem ganhando no mundo, é um líder hoje muito buscado e procurado pelas empresas. E isso você fala muito bem sobre as tomadas de decisões em cima de dados, coerência, coisa que você consegue comprovar e evidenciar. Então, se a IA hoje estamos entrando num novo momento dela, em que vamos usá-la para expandir nossas capacidades humanas, como é que você, com toda essa nova formação e competências, como é que você enxerga essa carreira que o Marcielo está desenhando daqui para frente? Vou deixar uma pequena cola para você aqui nessa resposta. Lembrando que as carreiras também ganham novos tons. Elas não são mais carreiras lineares. Até por tudo que você explicou e toda a linha que você, né, de raciocínio que você trouxe da evolução tecnológica, as carreiras deixam de ser uma coisa só. Elas deixam de ser lineares para serem carreiras fluidas, multidisciplinares. Entende? Entendo. Queria te ouvir sobre isso. Então, Ana, Qual é a nova carreira que você está enxergando agora, daqui para frente? Até antes de responder isso, você falou uma questão um pouquinho, né, na sua introdução, que é com relação às empresas, né? As empresas, elas estão num movimento muito forte de... a gente vê, né, no mercado uma tendência muito mais demissionária do que de contratação, né? Então, eu acho que as empresas, elas, né, eu ouvia muito esse termo, né, um termo muito comum nas empresas, né, existiu aí um freio de arrumação. Né? O que é o freio de arrumação? O freio de arrumação você dá aquela freada, bagunça tudo, gera um desconforto geral, e as empresas estão fazendo um movimento de demissão e, ao mesmo tempo, estão fazendo um movimento também de recontratação, buscando profissionais diferentes. Só que, diferentemente de outras épocas,
Agora, você faz um freio de arrumação, você dá essa freada, você faz esse movimento de demissão e que pode ser perigoso. Por quê? Será que o mercado também está preparado? Existe essa mão de obra capaz de ter essa velocidade de produção que se espera? O que está se esperando desse novo profissional é que ele tenha uma capacidade de produção, uma velocidade de produção tão grande quanto uma inteligência artificial. E ele não vai ter no primeiro momento. Então, eu acho, né, que a gente está gerando uma certa expectativa. A gente está nesse boom agora, que é quase de euforia. Exato. Né? A gente está vivendo um momento de euforia, mas atenção, acho que lá na frente, né, isso vai se acomodar. Isso vai dar uma trégua. Né? Por quê? Porque a gente continua precisando do profissional lá na ponta. A gente vai, logicamente, falando, né, repetindo, nós vamos precisar de um novo profissional. Né? Um profissional com um pensamento diferente, com uma formação de pensamento diferente. O que eu falo de formação de pensamento? Por exemplo, eu gosto de citar exemplos, né? No passado, a gente tinha um único servidor, que era o nosso professor na sala de aula. Né? Os nossos colegas, eu sou dessa época, tínhamos uma única fonte, é o professor, o que ele dizia era verdade. Perfeito. Né? Aí depois de um tempo se conseguiu ter acesso à Barça, né? Ou para ter acesso à Barça, que era uma grande, para quem não conhece, quem não conheceu, era uma grande enciclopédia, né? Gigantesca. Referência, né? Referência que trazia temas de geografia, história, matemática, e você precisava pesquisar no tema, você ia na Barça e pesquisava. E não necessariamente você ter uma Barça em casa queria dizer que você se tornaria o melhor aluno da escola ou o melhor aluno da turma. Perfeito. Não necessariamente não era. Por quê? Você podia ter o acesso, mas se você não fosse pesquisar, você não teria inteligência, porque não existia uma transmissão. Usa a ferramenta. Como você usa. Perfeito. Depois veio o Google. Né? E o Google, o que era? Você tinha que saber, você tem que saber, né? Porque ele está vivo até hoje, né? Mas você entra lá, você tem que saber fazer a pesquisa. E quando você faz a pesquisa, determinado assunto, podcast, ele vai trazer N temas. E daí você vai ter que entrar em cada site, você vai ter que pesquisar. Agora, é diferente. Agora, com a inteligência artificial, né? Quando você faz perguntas simples, né? Olhando por essa ótica, esse ângulo, você tem que saber fazer a pergunta. Perfeito. Porque se você não souber fazer a pergunta, e que daí agora tem um nome mais moderno, né, que é prompt. O prompt. Se você não conseguir estruturar o prompt, né, dizer, haja como, né, gerar filtros dessa pesquisa, você não vai ter a resposta adequada. Então, se a pergunta não for boa, a resposta não é boa. Perfeito. Então, assim, a formação do pensamento tem que ser diferente. É por isso que a formação do pensamento é tão importante. Para fazer as perguntas de uma forma correta, assim adequada, como ocorreu, né? se você no passado, se você não fosse à aula, você não aprenderia nada do seu professor. Se na Barça você não lesse, você não iria aprender. No Google, se não fosse fazer os resumos, né, saber daquele monte de coisa que ele te trouxe, o que é relevante, o que não é. E se você não tiver massa cefálica, não tiver senso crítico de pesquisar e entender que aquela resposta é boa ou não, aquela resposta não é boa, e comparar com outras respostas também, que a gente tem isso também, né? Você tem um resultado final, mas você tem que comparar os resultados finais. Você tem que continuar tendo análise, né? Você continua sendo uma pessoa limitada, né? Um profissional limitado. E correndo um risco, né, Marcelo? Até de se deixar influenciar pelas respostas da IA. E acreditar que tudo que ela fala ali para te agradar, porque isso é muito importante que se diga, você treina a IA. Você molda a IA. E com todas as suas coisas boas e os seus lados também, que são, a gente está falando de respostas enviesadas. Vieses, crenças, são humanos. E quem treina IA, naturalmente, tem também as suas crenças, seus pontos, suas questões. O que você ensinar a IA, ela vai reproduzir. Eu gosto de uma fala do Yuval Harari. O que você ensinar, se for uma postura predatória ou se for uma postura ética, ela vai aprender. Qual lado você vai escolher é importante. Sem dúvida, né? Ana. E assim, tanto na IA, e da gente está até saindo um pouquinho do mundo de IA, mas quando a gente vai para o mundo também de redes sociais, né? Você tem que ter muito cuidado com isso, porque você acaba tendo um direcionamento que não é involuntário.
É um direcionamento voluntário. Então, conforme o que você pesquisa numa rede social, conforme o que você curte, é aquilo que a rede social ela vai te entregar, é aquilo que ela vai te induzir. Isso não quer dizer que aquilo é verdade absoluta. Então, quando você vê um determinado tema, principalmente posicionamento político, posicionamento religioso ou qualquer outro posicionamento que possam ter opiniões divergentes, sempre o que você pesquisar mais é o que ela vai te direcionar, né? Os algoritmos vão te direcionar para aquele caminho. Então, você tem que também entender que aquele caminho não necessariamente é a verdade absoluta, Perfeito, não é a verdade. Então, o senso crítico, da mesma forma, a IA, né? Você estava me contando outro dia, né? Que você tem o costume de entrar em uma IA, entrar em uma inteligência artificial, entrar em outra, e às vezes fazer a mesma pergunta. E as respostas são diferentes, algumas mais subjetivas, umas mais profundas, mais sofisticadas, elaboradas, enfim. E daí você tem que saber escolher que para aquela pesquisa, o que te serve. Perfeito. A que tipo de aprofundamento aquele tema você deve seguir ou não. E esse é um outro ponto, né? O ponto da perda de referência de ponto final. Então, você tem um determinado problema, né? Isso serve para a empresa também, né? Você tem um determinado problema e você quer solucionar esse problema. E, às vezes, a solução é simples. Às vezes, a solução está em casa. Às vezes, a solução não precisa ser tão aprofundada, né? E é o quanto de energia você vai gastar para fazer aquela produção, o quanto tem que ser elaborado, né, o resultado final. Nas minhas equipes eu costumava muito dizer isso, né? Quando a gente tinha um problema, a gente tem que resolver esse problema como? Da forma 80-20, da forma 90-10, ou na forma 99-1, ou na forma 100%. Perfeito. O que eu estou trabalhando? O que é meu produto final aqui? O que eu quero como resultado final? E eu citava muito o exemplo da maternidade, né? Uma maternidade, o erro é zero. Um hospital, o erro é zero. Você não trabalha com uma alternativa ou com alguma possibilidade de não fazer tudo para aquilo não dar 100%. Agora, muitas vezes, quando você trabalha na solução de um problema de abrir ou não uma nova frente de um mercado de vendas ou de um mercado publicitário ou de solução de um problema de um software, o quanto de energia você tem que desprender naquilo? Talvez a energia não é de 100% para ter uma solução ideal, mas é de 80-20, 90-10. Então, essa sensibilidade dos resultados, de como você vai atuar nos resultados, que é o que você tem que ter. Perfeito. Perfeito. E eu vou voltar num pedacinho da pergunta para colar nessa pergunta que a gente já vai indo para o nosso finalzinho aqui, que era sobre carreiras fluidas. Como que você está enxergando o futuro da sua carreira, né? Se futuro tem estratégias pessoais confidenciais, não precisa abrir suas estratégias confidenciais. Mas uma pergunta que fica bem simples e ela conecta com a minha última pergunta, que é sobre não é um caminho linear. E o Marcelo tem tantas habilidades, competências, experiências que pode utilizar isso em múltiplas coisas, se a gente falar de uma forma bem simples, né? Então, a pergunta que eu faço assim, já para essa mensagem de encerramento tua, é o seguinte: como que você conecta, coordena, combina, melhor palavra, a tua veia empreendedora, que é aí pulsante, você está sempre produzindo ideias novas, criando coisas novas. Eu mesma, né, tenho aqui frutos de uma das suas sugestões naquele contexto. Como que você combina tudo isso que você está buscando em termos de novas skills, novas competências digitais, IA, tudo isso, com finanças, a sua base, o seu core, e a visão de empreendedorismo? Como é que isso vai funcionar para o Marcelo daqui para frente? Você tem projetos que combinam essas duas coisas? Você está focado muito mais agora num novo momento de retomar um caminho numa grande indústria, por exemplo? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Ou você tem projetos que vão começando devagar? Eu sei um pouquinho das respostas, porque a gente é parceiro, mas eu não posso contar aqui. Vou deixar ele responder essa pergunta. Ou você vai fazer isso em termos de, primeiro foco é uma volta, um retorno para uma grande indústria, que acho que você vai entregar muita coisa bacana no momento em que as indústrias estão precisando demais de mentes como a sua, tá, Marcelo?
E um outro segundo momento, isso é um estágio, né, de plano de futuro de carreira, roadmaps de carreira, você vai ativando os seus projetos empreendedores. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Ana, respondendo essa pergunta, né, eu consegui dar uma parada né, nessa minha carreira profissional vamos dizer assim, de CLT, pensar um pouco mais fora da caixa, parar 1 ano e meio estudando, para estudar, para me qualificar, né? Ver o que o mercado está procurando. Era uma coisa que eu queria muito também, né? Porque eu sou uma mente muito inquieta, gosto de mexer com culinária, com marcenaria, de tudo um pouco. Com tecnologia. Né? E eu sou muito observador das coisas, né? E eu acho que a grande diferença profissional é ser observador de como as coisas funcionam, de como você desmonta, como você remonta, como você cria, como você tenta copiar a mesma coisa, como você faz aquele processo novamente. E então, no momento, eu estou agora voltando para o mercado de trabalho, seja ele como CLT numa empresa, então estamos vendo algumas propostas aí, enfim, mas também estou vendo o outro lado empreendedor, né? Junto com uma sócia, nós começamos a pensar, né? Ela tinha já uma ideia, ela tinha já alguns produtos, da mesma coisa que a gente fez, né? Eu procurei incentivá-lo, dizer assim, por que não bota um produto? Por que não cria o produto? Mas eu não sei como é que faço. Você está atuando como um diretor criativo. Né? Exatamente, né? E dando ideias, no marketing a gente pode fazer dessa forma, você pode criar dessa forma, você pode estruturar a empresa assim, vamos analisar esse mercado, então estou trabalhando um pouco nessa consultoria aí de como criar uma marca, como abrir um mercado novo, como atuar num nicho de mercado que é muito específico. Um estrategista. Que existe poucos fornecedores hoje. Que se conecta com então, possivelmente, aí vai ter uma linha de produtos que estou ajudando a lançar, a estruturar, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Está ficando muito bacana, muito legal. Né, e a gente vai contar mais aqui, né, Marcelo? Vamos contar mais aqui, vai ser uma honra. Mas assim, estamos pensando em tudo isso, né? Sempre em ser criativo, em produzir coisas novas. Né? E isso por si só que você traz já é uma linha de carreiras múltiplas que você está criando. Você já está criando caminhos e atalhos para novas formas de atuação. Mas qual é a base de tudo isso? Saberes que você está indo buscar, competências que você está indo complementar. Né? Então, eu encerro aqui essa tua fala com esse olhar, né? Com essa amarração. Você foi buscar competências digitais no mundo que está hoje anseia por pessoas que tenham uma consciência e se preparam para potencializar suas próprias competências humanas com esse novo universo das competências digitais. Então, eu te dou parabéns pela sacada que você teve, porque há 1 ano e meio você partiu com essa ideia. E a gente chega no final de 2025 com um mercado que ele está altamente pulsante, pedindo pessoas com esse mix. A gente chama esse mix de uma liderança híbrida, ou de profissionais híbridos, que levam o quê? Levam esse grande diferencial, Marcelo. A gente está falando de diferenciação. As competências core, técnicas. Antigamente, né, um pouco mais anterior a esse momento aqui, falávamos das hard skills, né, a sua profundidade, o seu domínio, mas elas são potencializadas com novas competências digitais, onde você toma decisões melhores, inclusive envolvendo humanos para essas decisões melhores. Olha que coisa, olha que bacana. Eu queria abrir o espaço para você deixar sua mensagem final. Né? Aqui, primeiro, te agradecer, é uma honra. A gente está enxergando aqui uma linha divisora, né? Aqui a gente tem um divisor de águas, estamos bem no meio desse divisor de águas. E provavelmente em 2026 eu quero deixar o convite já aqui para que você venha contar as suas novidades, né? Esse é uma série que a gente fala da reinvenção profissional. Então você está trazendo muito sobre isso, reinventar, trazer novas coisas, ser inquieto, buscar essa resposta para essa inquietude, né? Então, queria te ouvir já se despedindo da nossa audiência. Fica à vontade para deixar os seus contatos para as pessoas se conectarem com você também.
Então, Ana, eu que agradeço o convite, né? Fico muito lisonjeado de ter sido lembrado, de fazer esse breve bate-papo com vocês, né? E quando você me convidou, eu disse, pô, o que que eu vou levar de novo lá de tanta coisa legal que a Ana já tem gravado aí no podcast dela. Mas assim, o que eu vejo e o que eu tenho certeza é o seguinte, nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos gerar desconfortos, nós precisamos ir para um mundo de dor. A dor é boa, né? Você sofrer, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Extrair coisas positivas e aprendizados dela. Aprender com a dificuldade, né? E a gente está num momento de transformação. E a gente não tem como parar essa transformação. Essa transformação ela é imparável, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que navegar conforme essa onda, né? Conforme esse rio está nos levando. Então, a gente precisa... de fato, não só para o mundo profissional, mas para o mundo pessoal, né? Para o mundo pessoal também. O que essa transformação vai trazer, né? E pensarmos, poxa, tudo que eu estou consumindo hoje é de fato necessário? Tudo que eu estou aprendendo hoje de fato é necessário? Ainda faz sentido? Tudo que eu aprendi até agora faz sentido? É o momento de eu desaprender? Com certeza a gente tem que mudar muita coisa na nossa vida. Né? A forma como a gente consome, a forma como a gente vive, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, se conecta com as pessoas. Então, assim, mesmo cada vez mais num mundo global, numa economia global, num conhecimento global, onde todo mundo tem acesso a tudo, a gente tem que fazer um olhar mais interior, né? E pensar assim, poxa vida, para eu continuar onde eu estou hoje, no meu trabalho, o que mais eu tenho que agregar no meu conhecimento? Perfeito. Né? Que dor eu tenho que passar? O que eu tenho que abdicar de tempo? De fazer coisas que muitas vezes eu não gosto de fazer. Poxa, não tenho muito saco para ler, tem que ler. Não tenho muito saco para estudar, tem que estudar. Eu ouvi uma vez de um diretor na empresa que eu trabalhei, que era a Selenium Alto-Falantes, e que depois virou JBL Harman, né? E ele dizia o seguinte, eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Eu pensava aquilo, poxa vida, chega lá, o cara está sentado numa mesa, só com uma caneta, um papelzinho, ele nem fica gerando relatórios e coisa e tal, né? Mas aquilo foi impactante naquela época da minha vida, o cara dizia o seguinte, poxa, eu faço um monte de coisa que eu não gosto. E é necessário a gente fazer coisas que a gente não gosta. Por quê? Para passar por esse período de desconforto e entender o que está acontecendo de novo. De novo, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Né? Na nossa vida dos relacionamentos que a gente tem, né? Quais os relacionamentos que eu preciso ter de fato para ser uma pessoa melhor, que te agrega? E de que forma eu posso entregar algo, de que forma eu posso entregar algum conteúdo inspirador para alguém? Então, acho que essa é a nossa missão. Inspirar alguém, tentar entregar algo mais, né? Seja para o seu filho, seja para sua família, inclusive um abraço e um beijo pro Dudu, meu filho. Ai, que lindo. Papai te ama. Que lindo. Ele vai adorar. Mas também, não só para o teu trabalho, mas também para sua família. Né? E as novas tecnologias que estão surgindo aí, elas estão impactando em tudo. Aqui a gente está tendo um foco muito em trabalho, mas a gente tem que botar uma luz também, uma atençãozinha, para ver que a nova tecnologia está impactando na educação dos filhos, está impactando no relacionamento dos casais, está impactando no nosso dia a dia e está impactando no nosso trabalho. Então, assim, como é algo irreversível, a gente tem que reaprender várias coisas, não só no trabalho, mas também em casa, conosco, com os amigos, com todo mundo. Mas, assim, filtrar aquilo que é bom, exatamente. Né? E, assim, tentar ver uma luz positiva em tudo isso e que tem muita coisa boa aí vindo também. Né? Cabe a nós tentarmos nos preparar para esse novo mundo que vai chegar, já chegou e vai mudar tudo daqui para frente. Perfeito, Marcelo. Eu só agradeço aqui essa conversa, dá vontade da gente ir mais, né? Puxa. E eu faço aqui uma reflexão com tudo que foi dito aqui, né? Só para a gente ir aqui para o nosso encerramento. Marcelo trouxe uma provocação
para todos nós, né? Ele parou num determinado momento, ele teve lá as motivações dele, ele teve lá os pensamentos dele, mas ele criou uma estratégia. Ele tem uma experiência muito ampla em finanças e ele pensou: eu vou dedicar um período para agregar novas competências, e escolheu as competências digitais. Por quê? Porque ele olhou o mundo, ele olhou o cenário do micro para o macro, e ele entendeu lá há 1 ano e meio atrás, porque ele já encerrou as formações dele esse ano, estava até comemorando nas redes sociais, super bacana. Ele entendeu há 2 anos atrás, quando ele tomou essa decisão, que esse é um caminho necessário. Se preparar, entender o que o mercado está comunicando, porque tem novos requisitos vindo desse mercado, vem novas mensagens, né, Marcelo? E ele foi se dedicar. Tem aí uma série de palavras que ele trouxe aqui, uma série de questões que ele trouxe aqui, que passam por dedicação, disciplina, abrir mão de muita coisa para se manter dedicado, estudando e entregando os módulos, entregando as disciplinas. Eu chamo isso tudo de resiliência, que é uma característica humana que vem ganhando muita luz nesse momento que a gente está vivendo. Inclusive, a gente teve um sacode com resiliência desde a pandemia, né? O ser humano foi ali sacudido de muitas formas desde a pandemia, e resiliência também foi uma palavra e uma característica humana muito forte que acendeu ali naquele tempo, e ela vem, ela continua sendo uma característica humana muito necessária. Então, o que a gente traz para você que está acompanhando aqui com a gente, pode compartilhar, se sentir que vai fazer a diferença na vida de alguém? O que a gente está te trazendo aqui com essa conversa? Eu gosto da fala dele, que ele trouxe aqui na mensagem final. Se provocar sair da zona de conforto, você está fazendo hoje essa reflexão? Eu estou muito bem aqui onde eu estou fazendo um trabalho que eu gosto, às vezes eu gosto um pouco, às vezes eu gosto mais ou menos, né? Nem vou falar do cenário de não gosto, porque eu sei que tem também, mas vamos falar do gosto mais ou menos para cima. Mas aí você está lá tranquilo, né? E aí, de repente, vem uma onda de transformação que te pegou de surpresa. A pergunta é a seguinte, para a gente encerrar: quais as competências que você está hoje mirando ampliar, fortalecer, sabendo que a vida, como o Marcelo trouxe aqui, a vida como um todo, as dimensões da vida humana, ela está sendo transformada nesse momento em que estamos vivendo uma era completamente migrando para um foco digital. O que você pode fazer para crescer enquanto humano, ampliado e impulsionado pelas tecnologias novas? É para refletir, é para aguardar. Fica com a gente, esse episódio foi maravilhoso, eu só agradeço aqui essa troca. Obrigado. E é só para a gente deixar essas reflexões com vocês. Esse foi o Ana Conecta Podcast. A gente tem muito prazer em gravar e ter a parceria aqui do Rafael Amon na Unix Audiovisual, nosso parceiro. E vem 2026 aí com muita coisa bacana, inclusive com essa mente criativa aqui, que é meu parceiro, cria diversas coisas comigo, com o Rafael Amon, que está ali, com a Carol, que está aqui também, hoje vem nos visitar uma visita ilustre, muitas coisas lindas que podem vir em termos de conteúdos, em termos de reflexões, conhecimentos e jornadas inspiradoras como essa. Ana, quer falar? Quero sim. Ana, deixa eu fazer um elogio aqui, porque eu já tive estúdio, já gravei muita coisa e assim, super indico o estúdio do Rafael Amon,
Muito bacana a Que estrutura. lindo. Rafael, parabéns. Que lindo, Rafael Muito, tá ali pintando. Que muito lindo. legal. O Em nome projeto da nossa amiga Mariana Mon Em nome da também, nossa amiga Rafael Mariana Amon, Mon, estão criando aqui exatamente. E esse parabéns, Rafael, tá estúdio tudo lindo, hein? Estúdio é uma Bacana, graça. gostei demais da E experiência ele aqui. super profissional, né? Entrega aqui Não, muito e valor um pra ambiente gente. super agradável, super bacana. A gente se sente em casa. Venha gravar seu conteúdo aqui também. E Marcelo, a gente se sente em casa, né? Pô, tô super à vontade à aqui. vontade. Então, gente, fica de olho nisso, nesse clima, nessa energia. E vem com a gente para um 2026 novo. Que venham coisas lindas, já estou desejando aqui. Amém. Que venham ciclos novos se abrindo e que eles tragam muita saúde, prosperidade e florescimento. Para todos nós. Assim, eu encerro esse episódio e aguarde que a gente volta em breve. Até lá!